Bom dia, povo de Deus. Shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Por mais um devocional, para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor nos concedeu graça, nos concedeu permissão de estarmos aqui para mais um dia, amém? Ouvirmos aquilo que Ele tem para falar conosco e que a presença do Deus vivo de Israel esteja sobre a sua casa, sobre o seu lar, em nome de Jesus, amém? A paz seja contigo, amém, com cada um de vocês, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Que o doce amigo Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre o seu lar, amém, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém, porque Ele nos concedeu graça para estarmos aqui. Bom dia, Ana Rita, shalom, amém. Ele nos concedeu permissão de estarmos aqui mais uma vez, para ouvirmos o que Ele tem para falar conosco, em nome de Jesus. Bom dia, Aline, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Espero que vocês estejam bem, que o doce amigo Espírito Santo, amém, tenha ministrado vocês, continue ministrando vocês, derramando paz, derramando sabedoria e entendimento acerca da pessoa de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Bom dia, Tânia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar enquanto os nossos irmãos e as nossas irmãs entram. A gente ora, já entrega essa live no controle do amigo Espírito Santo, e aí a gente dá início, amém? Pai, eu te louvo, eu te agradeço por mais um dia o Senhor, ó Pai, ter dado a oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, como filhos, como coparticipantes, ó Pai, daquilo que o Senhor tem feito, Senhor, sobre a face da terra. Obrigada pela misericórdia que se renova, Senhor, todos os dias, todas as manhãs, sobre a vida de cada homem e cada mulher aqui, Pai. Ah, Senhor, nós não compreendemos a forma do teu agir, nós não compreendemos, Senhor, o teu modo de trabalhar, mas nós confiamos, sabemos que o Senhor é um Deus justo e fiel, sabemos que a longanimidade provém de ti. Por isso eu te peço, Senhor, que o doce amigo Espírito Santo nos ensine a ser longâminos, ó Pai. Nos ensine, Senhor, em nome de Jesus, a repousar e descansar e esperar na doce presença do doce amigo Espírito Santo de Deus. Senhor, que não seja eu a falar aqui, mas seja o Senhor através de mim. Senhor, toma minha vida, passa, Pai amado, Pai querido, uma tenaz, Senhor, em nome de Jesus, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos e nos nossos lábios. Senhor, Pai, que o Senhor se assente na cadeira de honra, Senhor, e que o seu cetro de justiça esteja estendido, Senhor, em nome de Jesus, a favor de nome de Jesus, que o Senhor derrame graça, sabedoria e unção. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito da profecia que é Cristo, Senhor, esteja conosco e através de nós. Senhor, em nome de Jesus, que os 7 Espíritos de Deus estejam conosco, Senhor, nesta manhã, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a palavra de sabedoria salte, Senhor, em nosso meio. Que o Espírito Santo de Deus traga, Senhor, o espírito da revelação da palavra. Não aquilo que compreendemos, Senhor, do nosso raciocínio, Pai, lógico, da humanidade, mas aquilo que veio, Pai, direto da fonte do eterno, da sabedoria de Deus, Pai. Aquilo que o Senhor tem para falar conosco, no profundo, no oculto e no secreto, Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor. Toca no nosso intelecto, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Repreendemos agora contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos, cai por terra agora, em nome de Jesus. Todo bloqueio, Senhor, no mundo espiritual para impedir, Senhor, esta live, Pai, de ser propagada, Senhor, aos 4 cantos dessa terra, Senhor, cai por terra agora em nome de Jesus. Repreenda o Senhor, o espírito do homem, Pai, em nome de Jesus. Que os teus anjos agora, da mais alta patente espiritual, comecem, Senhor, em nome de Jesus, a se movimentar ao nosso respeito, trazendo escolta angelical para cada homem e cada mulher. E, Senhor, eu te peço também, sela agora, em nome de Jesus, nas dimensões espirituais, os umbrais de onde ocorre essa live com o sangue do Cordeiro. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que toda oração contrária, toda obra maligna, todo feitiço, Senhor, todo feitiço que foi liberado, Pai, na madrugada, contra a propagação do teu evangelho, começa a ser destruído agora, em nome de Jesus, Senhor. É o que eu oro, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus.
amém? Para você que está aqui de primeira vez, eu quero dizer que você é muito bem-vinda, muito bem-vindo, que o doce amigo Espírito Santo de Deus fale no teu espírito, na tua alma, ao teu coração, aquilo que você precisa ouvir, que hoje o Senhor venha trazer respostas, direcionamento, amém? Respostas aos teus questionamentos, porque o Senhor me trouxe agora a palavra questionamento, tem muita gente questionando por que está vivendo tal situação, por que Deus ainda não fez. O Senhor, eu creio que o Senhor vai falar, amém? O Senhor só me trouxe a palavra questionamentos. Apenas descanse, apenas repouse no Senhor. O Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas, até mesmo soberano sobre a sua própria vontade, amém? Questionar só vai atrasar. Então, não questione, aprenda a viver o processo, aprenda a esperar o tempo correto de todas as coisas. O Senhor, Ele jamais perde o tempo, Ele jamais perde a estação. Nós só precisamos estar alinhados a Ele, amém? Glória a Deus. Então, querido, se você está aqui pela primeira vez, nós nos reunimos em nome de Jesus, de segunda, quarta e sexta, amém? A partir das 8h15, vive um casamento cheio de mentiras da parte do meu marido. Vive mentindo, não aguento mais. Irmã, eu não sei se você é casada, né, de forma legal, se você está dentro de uma aliança de proteção. Se você estiver dentro de uma aliança de proteção, o que é uma aliança de proteção? Se você for casada de forma legal, não ajuntada, não é com... Ai, meu Deus, agora me fugiu o nome da palavra. Aqueles casamentos... Ai, Jesus. Gente, alguém lembra que não é quando não é o casamento formal, que é a união estável? Sou casada junto. Se você é casada dentro do civil, dentro união estável, isso. Se você não tem união estável, você é casada com certidão de casamento normal, legítima, saiba que você pode orar se apresentando diante do tribunal de Deus como seu marido. Então, eu já ensinei aqui, e aí eu vou repetir aqui para quem está de primeira vez. Se apresente diante de Deus como seu marido. Apresente-se e fala, Senhor, hoje eu estou aqui como... Aí você vai dar o nome do seu marido, então você, amém? Você vai falar assim, Senhor, hoje eu estou aqui perante a tua presença, como? Aí você fala, João de tal, de tal, de tal. Você vai falar o nome do seu marido. E eu venho aqui clamando para que o Senhor me ajude a melhorar. E você apresenta tudo aquilo, amém? Que você vê que ele precisa mudar. E aí você fala, Senhor, como sendo ele, eu estou aqui pedindo para que o Senhor me ajude a parar de mentir, para que o Senhor me ajude a parar de... E eu não sei mais o que você precisa dizer, amém? E você apresenta a ele. E depois que você fizer essa oração, você fala, Senhor, e o Senhor também me ajuda como esposa. Então, irmã, faça essa oração que você vai ver Deus mover. E você depois faça a oração pedindo como esposa para que Deus te dê graça e sabedoria e entendimento de como ajudar ao seu marido a mudar. Amém? Eu tenho certeza que você vai ver as coisas começarem a mudar. Porque quando a gente é casado de forma legal, aquilo que Paulo declara no Novo Testamento, que a esposa santifica o esposo, é real. Então você tem autoridade no mundo espiritual para se apresentar diante dele, porque vocês dois são uma só carne. Então Deus vê você e ele como um só. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, queridos. Para quem está aqui de primeira vez, nos reunimos de segunda, quarta e sexta, a partir das 8h15 da manhã. Estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento. E hoje nós vamos ler o livro de 2 Crônicas 22 e Jeremias 48. Amém? Glória a Deus. Amém, minha irmã. Permaneça aqui na live, que eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando com você. Amém? Vai vir uma palavra do céu. Então, abra aí comigo em 2 Crônicas, capítulo 22. Amém, minha irmã. Amém. Que Deus abençoe o seu trabalho, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Deixa eu só ver. Você pode me ajudar? Fui na igreja, o inimigo falou pela minha boca, já que não consigo matar. Espera aí. Fui na igreja. Deixa ele terminar. Vai matar meu filho. Tô desesperada porque ele teve diagnóstico de...
Está repreendido em nome de Jesus. Queridos, vamos fazer um clamor aqui, amém? Como corpo. E aí a gente já dá início aqui ao que o Senhor tem para falar, mas nós precisamos orar como unidade em prol dos nossos irmãos, amém? Qual que é o seu nome, querido? Qual que é o seu nome e o nome do seu filho, amém? Em nome de Jesus, e aí nós clamamos aqui. Me dê o seu nome e o nome do seu filho, e a gente já... Peraí. Cristiane, amém. Pai, é pela autoridade que há a Crislane. Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu apresento diante do teu altar a vida, Senhor, da tua filha, Pai. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, todo espírito maligno. Nós repreendemos agora, pela autoridade que há no nome de Jesus, toda palavra que foi proferida, Senhor, contra a vida dela e contra a vida do filho dela, Pai, contra a vida do Guilherme. Pai, visita a Crislane agora, em nome de Jesus. Que o Senhor dê graça, sabedoria, unção e força. Pai, em nome de Jesus, nós anulamos nas regiões celestiais toda palavra de maldição que foi lançada, que todo espírito da morte bata em retirada agora, e nós declaramos vida e vida em abundância, Senhor, sobre a vida da tua filha, Pai, sobre a casa dela, sobre o filho dela. Pai, em nome de Jesus, que todo espírito de mentira, todo espírito de engano caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o doce amigo Espírito Santo, Senhor, venha, Pai, em prol, Senhor, dessa vida, em prol desta causa. Pai, que os anjos quebra toda a sentença. Nós quebramos agora toda a maldição e toda a sentença demoníaca que foi lançada, Senhor, contra essa vida, Pai. E nós declaramos o poder e o fluir do Espírito Santo de Deus dentro desta casa. Em nome de Jesus, repreendemos todo o mal. Que toda enfermidade caia por terra. Em nome de Jesus, declaramos vida, declaramos cura, pois, Pai, pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Pai, o Senhor disse naquela cruz, teletestai, está consumado, tudo que é, papai, de malignidade, o Senhor levou sobre si. Então não existe, Senhor, nenhum tipo de enfermidade, não existe nenhum tipo de maldição, nada, Senhor, que seja contra o fluir do teu Espírito. Por isso, Pai amado, Pai querido, é o que nós, em concordância, como igreja, como filhos e co-herdeiros do Senhor, tomamos posse da vitória, Senhor, da tua filha e entregamos a ela. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai cair por terra. Amém? Já caiu por terra. E nenhuma palavra dessa terá poder sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 22. A palavra do Senhor diz assim, na minha tradução daqui, que é a King James, diz o título, O Governo de Acasias, Rei de Judá. Amém? Então os habitantes de Jerusalém proclamaram Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar, uma vez que as tropas que tinham vindo com os árabes mataram todos os outros filhos dele. Assim, pois, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Ele tinha 22 anos quando começou a governar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe se chamava Atalia, neta de Onri. Acasias também andou nos caminhos da família de Acabe, porquanto sua mãe lhe dava conselhos insensatos. Então, Acasias, amém? Acasias, ele era filho de Jeorão e ele era da linhagem de Acabe, aquele homem, amém, que fez aliança profana através do seu casamento com Jezabel. Então, a mãe dele começava a lhe dar ensinamentos insensatos. Queridos, o que o Senhor está dizendo aqui é cuidado com os conselhos que você escuta, cuidado com aquilo que você ouve. O Senhor tem falado constantemente conosco acerca de discernirmos as muitas vozes. E o Senhor continua falando, porque muitas vezes as pessoas vão começar a dar conselhos na sua vida, falando, faz dessa forma, faz dessa outra forma, faz desse jeito, faz daquele outro jeito. E o que a gente tem que se ligar é no que o Espírito Santo de Deus está falando, qual é a vontade de Deus. Amém?
Ele praticou o que era mal segundo o padrão que agrada Yahvé, o Senhor, do mesmo modo que agiu como a família de Acabe, pois eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua desgraça. Seguindo esses palpites, ele partiu com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, com o objetivo de atacar Azarel, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram Jorão, o qual foi obrigado a retornar a Jezreel para tratar dos ferimentos sofridos em Ramá, quando lutava contra Azarel, rei da Síria. Mais tarde, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, que buscava recuperar-se dos males provocados pelas feridas da guerra. Foi pela vontade de Deus que Acasias, para sua desgraça, encontrou-se novamente com Jorão. Assim que chegou, Jorão e Acasias decidiram partir a fim de visitar Jeú, filho de Ninsi, a quem Yahvé havia ungido para exterminar com a família de Acabe. Quando Jeú estava executando juízo sobre a família de Acabe, encontrou os líderes de Judá e os filhos dos parentes de Acasias que serviam e os matou. Partiu então em busca de Acasias e seus soldados e capturaram em Samaria, onde estava escondido, levado a Jeú. Acasias foi executado, mas não lhe negaram sepultura, pois argumentaram: eis que este homem é neto de Josafá, que buscou a Yahvé, o Senhor, de todo o coração. Assim, na família de Acasias, não havia mais ninguém que pudesse ser proclamado rei. Então, vamos lá. Aqui, queridos, houve uma aliança, e uma aliança debaixo de um pecado, amém? Aliança debaixo de um espírito de engano, de manipulação. E aqui esse homem, ele se juntou juntamente, amém? Acasias se juntou ao filho de Acabe, que era Jorão, e eles partiram contra Jeú, sabendo que Jeú, amém, era uma pessoa que ele tinha sido levantado por Deus. Para quem ouviu aqui os outros devocionais antigos, amém, participou da imersão de Jezabel, viu que Jeú foi o único, amém, que foi ungido pelo Senhor para destronar aquele trono demoníaco de Jezabel. Ele foi destronar Jezabel para tirar esse espírito maligno de dentro da tua casa, de dentro de uma igreja. Só pode ser uma pessoa que tenha governo e autoridade legal diante do céu e diante da terra para poder destronar esse tipo de influência maligna. O que eu estou querendo dizer? Que se você vê que tem um espírito, uma influência de Jezabel dentro da tua casa, não adianta você chamar pastor, não adianta você chamar líder, missionário. Quem tem que fazer isso é você, porque você é autoridade dentro da tua casa. É só você que pode mudar isso. É só você ou o seu marido. Se é dentro da tua igreja, querido, eu quero te dizer, por experiência de vida, por tudo que eu tenho aprendido em batalha espiritual e o que eu vivo, não queira destronar Jezabel na força do teu braço, porque ela vai acabar com você. Misericórdia, amor, irmã. Que palavra é essa, querido? Eu sei muito bem o que eu estou dizendo, porque eu estou vivendo. Não queira destronar Jezabel na força do teu braço. Jezabel não se vence apenas repreendendo. Jezabel não é um tipo de estrutura e espírito demoníaco que você vai pegar e vai falar, sai em nome de Jesus, e ele vai sair. Não vai. Jezabel, a influência de Jezabel, que está dentro das casas e está dentro das igrejas, ela só vai sair quando o cara ou a mulher que tem a autoridade legal concedida por Deus dentro da casa ou dentro da igreja se posicionar, assim como Jeú se posicionou, e exterminar o que precisa ser exterminado, achando a raiz do problema. Com Jezabel a gente não luta, amém? Com esse espírito maligno não tem conversa. Ou se posiciona em adoração, ou se posiciona em renúncia, ou se posiciona em uma adoração pura, verdadeira e genuína,
ou não tem como. E Jeú aqui, ele foi lá, e além dele executar a família de a família ali de Acabe, que estava sobre o trono, ele também fez o quê? Ele destruiu todas as outras que estavam também alinhadas, entrelaçadas com ele. E ele foi lá e ele matou Acasias. A gente viu aqui que foi pela vontade de Deus que Acasias, para sua desgraça, amém? Que para sua desgraça, encontrou-se novamente com Jorão. Assim que chegou, Jorão e Acasias decidiram partir a fim de visitar Jeú, porque eles queriam trazer o quê? Eles queriam intimidar Jeú. Queridos, o Senhor está dizendo aqui, quando você dentro da tua casa vão se levantar homens e mulheres de Deus para te impedir de fazer aquilo que precisa ser feito. Esteja atento e vigilante. Meu Deus, a presença do Senhor está aqui, Senhor Deus. Para impedir. Ah, queridos, e o Senhor também está falando comigo. E se meu marido estiver aqui, ele vai entender o que Deus está falando. Quando você estiver pronto para você fazer aquilo que precisa ser feito, vão se levantar homens e mulheres a fim de fazer você não cumprir aquilo que você foi designado a fazer. Porque aqui foi pela vontade de Deus que Acasias, para sua desgraça, encontrou-se novamente com Jorão. Assim que chegou Jorão e Acasias decidiram partir a fim de visitar Jeú, filho de Nimsi, a quem Iavé havia ungido para exterminar a família de Acabe. Vamos continuar. Quando Jeú estava executando juízo sobre a família de Acabe, o que quer executar juízo? A vontade de Deus, trazendo alinhamento do céu. Chega, a partir de agora, a família de Acabe não tem mais parte no trono de Israel. Vai ser totalmente consumido, dissipado, não vai ter mais ninguém que se assente ao trono que esteja debaixo do governo de Jezabel. Encontrou os líderes de Judá e os filhos dos parentes de Acasias que os serviam e os matou. Porém, Jeú, ele estava focado no que ele precisava fazer. Ele não ficou ouvindo as muitas vozes. Porque quando você está para cumprir aquilo que Deus te determinou para fazer, que vai trazer mudança para a tua vida, que vai trazer mudança para a tua casa, que vai trazer mudança para os teus filhos, que vai trazer mudança para o teu ministério, as muitas vozes vão começar a falar para que você perca o senso de direcionamento de Deus e aí você foge do propósito. E aqui Jeú permaneceu fiel àquilo que ele tinha sido levantado para fazer. E aí o que ele fez? Ele acabou com todos. Ele falou, eu não vou tirar o meu foco, eu não vou perder o alinhamento que Deus me deu. Partiu então em busca de Acasias e seus soldados e o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acasias foi executado. Ele não se perdeu às muitas vozes. Ele não perdeu o direcionamento que Deus deu. Ele falou, eu preciso fazer isso e eu vou fazer isso. Não importa se vão vir atrás de mim. Não importa se vão tentar me perseguir. Eu preciso cumprir aquilo que foi me designado pelo Senhor. Vamos lá, versículo 10. Atalia usurpa o trono real. Quando Atalia, mãe de Acasias, foi informada que seu filho estava... Então, escuta aqui. Então, houve um ataque, amém, contra as regiões das trevas. E automaticamente houve o quê? Um contra-ataque. Queridos, eu quero que vocês entendam que isso é real e acontece até os dias de hoje. Quando você jejua, quando você se posiciona, quando você se santifica, quando você busca ter relacionamento com Deus, você está atacando o inferno. Como? Com santidade. A tendência e o normal é o quê? Toda vez que você sofre um ataque, vai vir um contra-ataque. Então, se permaneça. Não é porque você está sendo contra-atacado, não é porque o inferno tem se levantado que você vai desistir. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós já estamos atacando o reino das trevas. Como? Porque a gente parou de mentir. Pelo menos deveria, né? A gente para de mentir, a gente para de pecar, a gente para de negociar o que é santo para ficar no que é profano. A gente busca ter uma vida alinhada aos princípios, alinhada à palavra.
Então, isso é um ataque ao reino das trevas. Automaticamente, Satanás vai fazer o quê? Ele vai contra-atacar você. Para tentar fazer você desistir, para tentar fazer você murmurar, para tentar fazer você questionar, para tentar fazer você duvidar daquilo que Deus está fazendo, para tentar fazer você sair do propósito que Deus está levando você a cumprir. Versículo 11. Entretanto, Jeozabeate ou Jeozeba, filho do rei Jorão, tomou um dos seus filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o refugiou num quarto, junto com sua ama. Assim, Jeozeba, filha do rei Jorão, esposa do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, protegeu Joás de Atalia. Amém? De forma que ela não conseguiu matá-lo, de Deus, enquanto Atalia governava a nação. Queridos, talvez você vai ser exatamente como Jeozeba, filha do rei Jorão, que foi lá e se posicionou em favor, amém, daquela família, daquele filho. Ela foi levantada ali como uma pessoa responsável para guardar a linhagem. Então, talvez você vai ser aquela pessoa responsável por guardar a linhagem daquilo que Deus tem sobre a sua vida. Talvez você vai ser responsável pela vida do teu filho, pela vida da tua filha, ou dentro de um ministério. Talvez você está se vendo dentro de uma situação que você fala, cara, por que Deus me permitiu entrar dentro de uma confusão tão grande? Porque o Senhor confiou em você algo que ele vai executar lá na frente. Porque o Senhor confiou em você uma vida em que ele vai usar lá na frente. Que talvez você não está entendendo agora o porquê de tanta confusão, o porquê de tanta bagunça, o porquê de tanto levante, o porquê de tanta guerra. Porque as pessoas se levantando contra você, porque as pessoas se levantando contra a sua casa, porque o inferno se levantando contra a sua vida. Saiba que você foi escolhida, você foi escolhido para proteger uma linhagem, para proteger alguém que vai ser flecha nas mãos do Senhor, lá na frente. Zeba, filha do rei Jeorão, ela era mulher de um sacerdote. E ela pegou e guardou aquela criança que tinha linhagem real no trono. Queridos, Deus não perde o controle. Deus sempre levanta escudeiros. Ou talvez hoje você seja essa pessoa que está escondida. Mas existem pessoas que são escudeiras sobre a sua vida. E no momento certo, Deus vai te levantar com poder e autoridade e unção para que você tome o teu lugar que é por devido direito e herança. Amém? Vamos lá. Jeremias 48. Deixa eu só beber aqui, meu Deus. Jeremias 48, versículo 1. A profecia acerca de Moabe. Ora, quanto a Moabe, assim diz o Eterno Todo-Poderoso, pois ficou reduzida a escombros. Quiriatim, cidade dupla, foi completamente abatida e levada ao cativeiro. Misvada em Esbom, planejam a sua destruição, exclamando: vinde e exterminemo-la, para que deixe de ser uma nação. Tu, ó Madmen, sangria, também serás devastada. Eis que a espada te perseguirá. Eis que se ouve os gritos de Horonaim, ruína, total assolamento. Moabe será destruída. São os gritos de pesar que se escutam em Zoar. Clamam os teus filhinhos. Eles sobem pela estrada para Luite, pranteando amargamente, enquanto caminham, porque na descida de Horonaim ouviram gritos de desespero por causa da devastação. Fugi, salvai a vossa vida, sede como um Aroer, arbusto ou toco morto no deserto, porque confiastes nas tuas obras e nos teus tesouros. Tu também serás capturada, e Camus irá para o cativeiro, junto com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Queridos, aqui Camus, ele é um demônio, tá? E aqui o Senhor ele está trazendo, através do profeta Jeremias, uma palavra sobre o povo de Moabe, sobre os moabitas. Então aqui o Senhor está dizendo
que era para eles fugirem, salvar as suas próprias vidas, porque ele iria tornar aquele lugar como um toco morto no deserto. Por quê? Porque eles estavam confiando nas próprias obras e nos tesouros que eles tinham. E a nossa confiança só pode estar no Senhor. O que o Senhor está querendo dizer aqui é, queridos, não importa se você é pastor, se você é líder, se você é missionário, se você é apóstolo, se você é o querumbi ungido, a quarta pessoa da Trindade. Não importa quem é você. O que importa é que você precisa confiar somente no Deus vivo de Israel. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Tem muitas pessoas que estão se apoiando nas obras que fazem. Ai, mas eu ministro. Ai, mas eu prego. Ai, mas eu jejuo. Ai, mas eu aquilo. Ai, mas eu aquilo outro. E o Senhor está vendo que você está confiando naquilo que você faz e não no Deus vivo de Israel. Confiando nas boas obras. Ai, por eu estar ministrando a palavra, eu já tenho um passe direto, livre, sem escala para o céu. Não é assim que funciona. Se existe uma coisa que Deus é justo, para ele, não importa se você está ministrando uma live, tomando conta de uma célula, se você está expulsando capeta, se você está fazendo isso ou fazendo aquilo. Se a sua confiança estiver nisso. Porque a nossa confiança tem que ser no Senhor. Por quê? Está cheio de gente que está fazendo exatamente isso, mas tem uma vida de dualidade. Tem gente que vai para o domingo pregar, tem pastor que vai para o domingo pregar, tem diácono que vai para o domingo servir a igreja, mas que trata a esposa pior do que uma pessoa que trata um animal na rua. Que não dá amor aos filhos. O que adianta? Ah, eu confio nas boas obras, porque eu estou pregando o evangelho. Tá, mas o maior ministério é a tua casa e a tua família. Tá cheio de gente que está confiando em obras. Tá cheio de gente que confia nos tesouros. E ontem Deus estava falando comigo. Tem muita gente que está cheio de Isaac. Tem muita gente que está com muito Isaac na vida. Se tornou o seu Isaac. Era algo que buscou tanto, era algo que queria tanto, mas que não consegue abrir mão daquilo para viver a vontade de Deus expressamente dita, na integridade, na totalidade. A pessoa quis tanto o emprego que agora o emprego se tornou um fator de dificuldade para a pessoa buscar a Deus. A pessoa queria tanto um filho, mas hoje ela não vai para a igreja porque o filho dá trabalho, porque o filho não sossega. A pessoa queria tanto mudar de vida, a pessoa queria tanto crescer e ter dinheiro, mas hoje ela não vai para a igreja porque ela precisa gastar o dinheiro. Então ela está sempre viajando, e não que isso seja errado. Não é errado. Mas a pessoa está sempre viajando, tem sempre. Ah, eu estou sempre indo no shopping, eu estou sempre saindo para comer, mas nunca tem tempo para Deus. A pessoa tem tempo para fazer de tudo, menos fazer aquilo que agrada ao Senhor, que é ter uma vida de relacionamento, quer ter uma vida de santidade, quer ter uma vida de entrega, de busca, e aí passa a confiar, amém, somente nas obras da carne ou, cadê aqui, nos seus próprios tesouros. E aqui o Senhor estava dizendo através do profeta Jeremias, tu também serás capturada, e Camos, ele irá para o cativeiro, junto com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Porque esse povo aqui, eles cultuavam diversos tipos de divindade. E uma dessas divindades era esse demônio Camos. E os sacerdotes desse demônio também iriam ser o quê? Castigados, presos. Porque olha o que diz no versículo 8. Porque o destruidor virá sobre cada uma das cidades, e nenhuma delas escapará da sua fúria. Todo o vale será arrastado e a planície devastada, como afirmou Yahvé. Porque, queridos, quando o Senhor diz, amém? Quando o Senhor diz que ele... Só um minutinho aqui, senão vocês... Eu me perco, né? Peraí, só um minutinho aqui. Vou só silenciar aqui. Pronto. Prontinho.
Quando o Senhor diz que o destruidor virá sobre cada uma das cidades e nenhuma delas escapará da sua fúria, o Senhor está dizendo que ele vai destruir tudo e todos aqueles que estão fora da sua vontade. E é exatamente isso que estava acontecendo aqui. Às vezes as pessoas não entendem, e isso é muito triste. As pessoas às vezes acham que somente os demônios vão ser destruídos, que somente os demônios vão ser atacados, que os demônios vão ser aniquilados. Eu quero falar para você que aqueles que cultuam também serão. Porque só existe uma forma de ter vida eterna. Só existe uma forma, amém? De entrar na presença de Deus. Só existe uma porta, e essa porta é Cristo. Se a pessoa não se arrepender dos pecados, se a pessoa não tiver uma vida de santidade, se a pessoa não tiver uma vida de busca, de renúncia, uma vida de santificação, queridos, ela não vai poder ser poupada no dia do juízo. Não vai. Todos nós vamos ser julgados. Nós que já entregamos a vida para Cristo, que nós já estamos ali, amém, com o nosso nome no livro da vida, nós vamos ter um julgamento diferenciado daqueles que ainda estão no mundo, mas também seremos julgados. E é isso que o povo não entende. As pessoas não entendem. Acham que só porque entregou a vida para Jesus, está tudo bem, que não vai ser julgado as suas obras, que não vai ser julgado as suas causas. E por isso que as pessoas vivem numa vida hoje onde elas se tornam senhores de si mesmas, aonde, amém, elas ficam confiando nas obras das próprias mãos e nos tesouros, em vez de confiar em Deus. Olha o que diz no versículo 9. Deposite sal sobre Moabe, porquanto ela cairá no esquecimento, como se estivesse voado para muito longe. Suas cidades ficarão sobre escombros e totalmente desabitadas. Desgraçado sobre escombros e totalmente desabitadas. Desgraçado que faz a negligência o trabalho do Senhor. Desgraçado o que faz, olha o que o Senhor diz, não sou eu que estou dizendo. Desgraçado o que faz com negligência o trabalho do Senhor. O Senhor está dizendo que aqueles que fazem as coisas para Ele de qualquer jeito é desgraçado. Misericórdia. Queridos, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa para Deus, ou a gente faz tê-lo com cuidado, ou é melhor não fazer. Porque o próprio Deus disse aqui, desgraçado que faz com negligência o trabalho do Senhor. E o que mais tem são homens e mulheres que estão fazendo trabalho para Deus com negligência. Para o Senhor são desgraçados. Mas, irmã, a gente está vivendo na graça, isso daí é o Antigo Testamento. E querido, querida, onde que Cristo foi negligente? E onde que está na Bíblia, no Novo Testamento, nas epístolas dos apóstolos, onde que está escrito que isso daqui foi anulado? Me mostra. O problema é que o ser humano gosta de pegar versículos isolados fora de contexto, fora do que a passagem do Senhor está querendo dizer, para justificar a falta que está tendo com o cuidado e o zelo da casa do Pai. Sendo que Cristo disse, eu não faço nada que eu não ouço meu Pai fazer, e eu não falo nada que eu não ouço ele falar. Eu só faço o que ele faz e eu só falo o que ele manda eu falar. No entanto, que quando ele chegou lá, amém, no templo, ele virou a banca, porque ele viu que a casa de Deus, a casa do Pai dele, estava virando um comércio. Ele falou, a casa do meu pai é casa de oração, não é casa de comércio. Ele estava cuidando das coisas do Senhor com zelo. Por quê? Porque aquele... Então, queridos, não adianta. Às vezes a gente acha que está fazendo as coisas para Deus, mas nós estamos fazendo de forma negligente. O Senhor diz que é desgraçado quem faz as coisas com o Senhor de forma negligente. Maldito aquele que poupa sua espada de derramar o sangue do juízo divino. O Senhor está dizendo que se você vê algo que está errado e você não puxar a tua espada para corrigir, o Senhor diz que é maldito. Por que então será que Jesus foi lá e virou a banca? Ele fez tudo o que ele fez. Porque às vezes nós estamos poupando
pessoas que estão sendo negligentes com as coisas do Pai. E o Senhor diz que este que poupa a sua espada de derramar o sangue do juízo divino também é maldito. Porque nós fomos chamados para ser coparticipante do reino, porque nós somos filhos, e como filho, todo bom filho deve zelar pelas coisas do pai. Por quê? Porque aquilo que era do teu pai, um dia vai ser teu. Isso chama-se herança. Só que tá cheio de gente querendo a herança de Deus, mas que não quer cuidar das coisas de Deus. Está sendo negligente, está financiando um evangelho totalmente vendido, um evangelho que não é evangelho de verdade, um evangelho que não traz confronto, um evangelho que não traz transformação de vida, o evangelho que está fazendo com que a igreja de Deus fique virando chacota. Queridos, ontem eu estava conversando com meu marido e algumas coisas que a gente tem observado. Deus, eu vejo às vezes Deus assim, olhando lá do céu e falando, meu eu, o que eu faço com esse povo? Porque aqueles que eram para alertar sobre o mundo espiritual, sobre como Satanás trabalha, muitas vezes não estão usando a espada que lhe foi confiada. Não sei se por medo ou por falta de conhecimento, mas não está fazendo aquilo que Deus mandou. E aí, qual que é o trabalho de Deus? Porque a gente não entende a forma de Deus trabalhar. E ele usa até os que estão no engano para fazer com que a glória dele seja vista e que a luz seja falada, seja mostrada. Foi o que aconteceu, amém, quando ali Deus usou a vida daquela mula para falar com Balaão. O que eu quero dizer? A gente está dentro de um período do ano em que um dos piores portais espirituais é aberto, que é o carnaval. Só que tem crente que acha que não tem nada a ver, que vive dentro do mundo espiritual ali, do espiritismo do dá nada. Não, não dá nada. Não dá nada eu escutar uma marchinha, não dá nada eu ir no bloquinho, não dá nada. Até que se levantou um homem que é bruxo, que é quibandeiro, que é não sei mais o quê, que ele mesmo está dizendo que ele não participa de carnaval, porque ele sabe que o que é liberado nessa dimensão espiritual de 4 dias é muito maior do que ele pode, nem ele tem domínio sobre os espíritos que são liberados. Só que quando um crente fala, quando nós que conhecemos de batalha espiritual, falamos que você crente não pode ir para a igreja, não pode ir para o carnaval, porque isso daí traz maldição para dentro da tua casa, a gente é visto como louco e alienado. O que eu estou querendo dizer é que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz, porque eles sabem, querido, que o nível de guerra que é liberado dentro desses 4 dias excede até mesmo o poder que eles têm sobre os próprios espíritos que eles governam. É outra patente, é outro nível, é alta hierarquia. Queridos, só quem já esteve do outro lado sabe do que eu estou dizendo. Porque eu já participei do outro lado. Lá no outro lado não tem trabalho. Não, os guias não descem, os orixá não vêm quando está dentro desse período de quaresma e quando está dentro do período de carnaval. Só que o crente acha que não tem nada a ver. Só que se o povo soubesse o nível de guerra que nós estamos vivendo, o povo estava jejuando, clamando, orando e intercedendo pelas vidas que estão no sambódromo, orando e intercedendo para que na tua casa, para que na tua família não entre isso, orando e intercedendo nas ruas, declarando que isso vai acabar. Mas ninguém abre a boca para falar, porque estão sendo negligentes com as coisas de Deus. Maldito que poupa a sua espada de derramar o sangue do juízo divino. Aí o que o Senhor faz? O Senhor pega e permite uma pessoa que está dentro totalmente do engano vir falar. Porque eu raciocino, eu conjecturo dessa maneira. Fala, se os meus filhos não estão conseguindo falar, eu dou permissão para que esse que está no engano fale. Para ver se o povo acorda. Porque, gente, a igreja está vivendo de uma forma que eu não sei, infelizmente eu não sei. Às vezes eu acho que o povo que está lá no engano é mais crente do que os próprios crentes. Gente, é óbvio que não são todos. É óbvio que não é toda a igreja. Mas Deus não vai voltar enquanto, amém? Deus não vai enviar Cristo enquanto a igreja estiver dividida.
Enquanto a igreja não tiver entendimento do que é ser unidade, unicidade. Então, querido, em nome de Jesus, não tenha medo de você falar para a tua família. Não tenha medo de você falar, amém? Para os seus amigos, para os seus parentes, para quem quer que seja, que isso não é para um filho de Deus estar colocando a planta dos pés. Ai, mas irmã, eu não vou nem para o sambódromo, mas eu assisto na tua casa, na minha casa. Você está trazendo para dentro da tua casa. Porque a televisão é um portal. Só de você deixar a sua televisão ligada dentro da sua casa e ficar vendo as vinhetinhas das músicas e ficar vendo o que está acontecendo. Ai, mas é porque eu estou vendo um outro programa e aí apareceu. Desculpa, eu não posso ser hipócrita aqui e falar para você. Mentira, eu não vou fazer isso, porque eu amo a tua vida. Só o fato de você deixar a televisão ligada na tua casa, você está trazendo o espírito maligno para dentro da tua casa assim. Irmão, mas soca a vinheta, porque você já parou para ver as letras? Cada célula rítmica que tem ali, e aquilo é contagiante, aquilo é feito de forma proposital. Cada batuque, cada célula rítmica, ela abre um portal diferente. Ele traz um espírito diferente. Misericórdia. Porque a maioria do povo que está ali, tocando aquilo lá que você acha que é vibrante a bateria, é ogã dentro do centro. O que é um ogã? O ogã é aquele cara que é responsável por tocar os atabaques para o guia descer. Então ele é consagrado. A mão dele é consagrada para tocar. Você acha que vai estar saindo o quê? Fala para mim. Cada célula rítmica traz uma entidade diferente. É por isso que depois do carnaval, um monte de gente fica doente. Um monte de gente fica com doença sexualmente transmissível. Um monte de gente fica com problema financeiro. Um monte de gente aparece grávido. Um monte de gente aparece com síndrome do pânico. Um monte de gente. Gente, é de forma proposital. Até os crentes. Por quê? Porque você deixou a sua televisão ligada e aquele pedacinho de música, que às vezes não é nem todo pedacinho de música, mas é feito... Gente, Satanás, ele trabalha de forma proposital, queridos. Eles colocam justamente a parte que mais chama atenção. Aonde está a concentração de energia, é o que eles colocam para ficar passando nos comerciais. Às vezes não vai estar com uma letra, amém? Explícita. Ai, não sei o que lá, Ogum, e não sei o que, não sei o que. Mas a célula rítmica vai estar abrindo o portal. Pronto. Se não é uma casa que tem altar, já era. Então vamos estar atentos, amém? Exatamente, o irmão lembrou muito bem que a pandemia do Covid se alastrou justamente depois do carnaval, porque já estava tudo pronto. Aí vocês raciocinam comigo, queridos. Eu gosto de fazer a gente raciocinar. A mesma coisa como eu faço com os meus filhos. Tudo. Satanás, ele copia Deus. Ele não cria nada. Então, da forma como Deus é estratégico e arquiteta todas as coisas para sair tudo bem organizado, Satanás também faz. Então, ele já está vindo nessa preparação desde o ano passado, com os diversos shows que teve de abertura de portal. Navio que chega não sei da onde, e isso que não sei do que, e mais isso que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. É tudo de forma proposital, queridos. É tudo de forma proposital. Então, amados, não seja negligente. Maldito aquele que poupa a sua espada de derramar o sangue do juízo divino. Seja a boca de Deus e alerte aqueles que não conhecem a verdade. Versículo 11. Moabe tem caminhado em paz desde a sua mocidade e descansado como o vinho em seus resíduos. Não foi decantada de vasilha em vasilha, tampouco foi para o exílio. Por isso seus sementes se aproximam os dias, afirma Yahvé, quando enviarei decantadores que a decantarão, esvaziarão as suas jarras e as despedaçarão. Então Moabe sofrerá profunda decepção com Camos, da mesma maneira que Israel se frustrou com Betel, em quem depositava confiança. O Senhor está dizendo
que eu e você vamos ter decepção se nós não confiarmos no Deus vivo de Israel. Quando nós confiamos em homens, quando nós confiamos em coisas, quando nós confiamos em ídolos, nós nos decepcionamos. Mas eu quero falar para você que se você confiar em Deus, você jamais será decepcionado. Em quem você tem colocado e depositado a tua confiança? Talvez você se frustrou até os dias de hoje. Você tem uma vida frustrada, você tem uma vida de decepção, porque você não confiou no Deus vivo de Israel, mas você ficou confiando no teu trabalho, você ficou confiando no seu suor, você ficou confiando nas forças do seu braço, você ficou confiando na palavra que você ouviu de homens e não na palavra que veio do céu. Por quê? A palavra que veio do céu faz com que a gente seja o quê? Persistente. Permaneça. Mesmo que os seus olhos carnais não vejam. Aí é que entra o questionamento que Deus trouxe no início da live. Porque muitas vezes a gente começa a se tornar um questionador da forma como Deus está fazendo. E o Senhor está dizendo o quê? Apenas confie, que se você confiar em mim, você não será decepcionado. Mas se você confiar em homens, se você confiar em si mesmo, se você confiar na sua intelectualidade, no seu estudo, naquilo que a sua alma quer que você confie, você sofrerá decepção. Nós nos tornamos seres humanos decepcionados com tudo da vida, porque a gente não consegue confiar em Deus, porque a gente se torna questionador demais. Porque os nossos olhos carnais não estão vendo, logo entra a incredulidade dentro do coração. Aí nós nos decepcionamos. Mas o Senhor está dizendo hoje para você nessa manhã, confia em mim. Confia no Deus vivo de Israel. Confia naquele que se entregou no madeiro para te dar vida e vida em abundância, mesmo que aos teus olhos está difícil, mesmo que está insuportável, mesmo que você está querendo jogar tudo para o alto, permaneça, confia, não deposita a tua confiança em homens, não deposita a tua confiança naquilo que os teus olhos carnais podem ver. Nós vivemos por fé e não por vista, querido. Versículo 14. Como podeis afirmar, somos guerreiros e valentes, homens preparados para as batalhas? Moabe foi arrasada e suas cidades serão invadidas. O mais forte e hábil dos seus jovens desceu para a matança. Assegura o rei, cujo nome é Todo-Poderoso dos Exércitos. A calamidade de Moabe se aproxima rapidamente e a sua desgraça muito perto está. Lamentai e pranteai por ela, todos os que está em seu redor, e todos os que sabeis a sua fama. Exclamai, como se quebrou fácil o forte cajado, o poder do cetro majestoso. Desce da tua glória e senta-te no pó, ó cidadão da filha de Dibom. Porquanto o exterminador de Moabe já subiu contra ti e destruirá todas as suas fortalezas. O Senhor está dizendo que vai destruir todas as fortalezas. Tudo aquilo que impede o acesso do Pai, tudo aquilo que impede o fluir do Espírito será destruído, porque é somente o Senhor que pode destruir toda a fortaleza que Satanás levanta nas nossas vidas. Aí ele continua, porém, o que o Senhor está dizendo? Põe-te junto à estrada e vigia. Põe-te junto à estrada e vigia. O Senhor está dizendo que é para você confiar que Ele vai fazer, que Ele vai quebrar as fortalezas, porém você tem que continuar caminhando e estar atento e vigilante. Porque muitas vezes também a gente confia e não faz a parte que nos cabe. Vamos lá. Ó habitante, Moabe foi humilhada, porquanto fora totalmente arruinada. Chorai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está absolutamente destruída. O julgamento se abateu sobre as terras do Planalto, sobre Olom, Jaza e Mefeate, sobre Dibom, Nebo e Bet de Balataim, a Criatim, Bet Gamu e Bet Meon, a Queriote e Bozra, a todas as cidades de Moabe distantes e próximas. Foi cortado entre Shipor, embriagaio, porquanto ele provocou Iavé. Moabe se revolverá no seu próprio vômito, e ele do mesmo modo será envergonhado. Pois Israel também não foi ridicularizado?
Porventura foi achado entre roubadores para que sempre que falas dele, sacudas a cabeça em sinal de zombaria? Os habitantes de Moabe, abandonai, ó habitantes de Moabe, abandonai o quanto antes as cidades e buscai viver no rochedo. Sede como a pomba que se aninha nas beiras seguras dos penhascos. O Senhor está dizendo que é para você colocar os seus pés no rochedo. Qual é o rochedo que hoje nós colocamos os nossos pés? Cristo, a rocha, a pedra angular. Porque nele você não vai se desviar. Porque nele pode vir diversos ventos e você permanecerá. Seja como a pomba que se aninha nas beiras seguras do penhasco. Nós temos uma proteção. Quando você está na rocha, meu Deus, o Senhor te guarda, o Senhor protege. Temos ouvido da soberba de Moabe, de sua grande arrogância, da sua presunção e da insolência, do seu espírito de superioridade. Porque às vezes vai surgir no teu caminho pessoas que são insolentes, que têm empáfia, e pessoas que carregam espírito de superioridade para fazer com que você se sinta desvalorizado. Ou talvez você seja essa pessoa que carrega esse espírito de insolência e um espírito de presunção e de superioridade. Eu quero falar, querido, que perante o Senhor todos nós somos iguais. O Senhor está quebrando de nós tudo que é estrutura demoníaca adquirida da linhagem de Adão, para que a gente possa ser edificado em Cristo. O Senhor está falando que existem pessoas que vão entrar no meu caminho e no teu caminho, que são soberbas, arrogantes, presunçosas, insolentes, que carregam espírito de superioridade. Olha o que o Senhor continua dizendo no versículo 30. Eu conheço bem o teu descaramento, afirma Yahvé. Gente, não sei o que estou dizendo essas palavras, não, está na Bíblia. A tua tagarelice sem fundamento, meu Deus, como o Senhor fala. E as suas atitudes sem valor e que não chegam a parte alguma. Queridos, o Senhor está dizendo que se você não estiver na rocha, você vai ser levada pelas muitas vozes que muito fala, mas não faz nada. Que não carrega a verdade, que as atitudes são sem valor nenhuma, que não chegam a parte algum. O Senhor está falando, meu marido está aqui. O Senhor está dizendo, queridos, o Senhor está dizendo, eu conheço, o Senhor conhece o nosso coração. Meu Deus, o Senhor conhece a nossa alma. E o próprio Deus está dizendo, eu conheço bem o teu descaramento, afirma Yahvé, a tua tagarelice, aquelas pessoas que falam demais para mostrar que é uma coisa, mas na verdade é outra. Cuidado com o que você tem ouvido, querido. Tem gente que fala demais, de sabedoria não tem nada, porque a sabedoria adquirida de homem não é a sabedoria adquirida de Deus, porque a sabedoria de Deus transforma caráter, a sabedoria de homem faz você se tornar altivo, faz você se tornar como essa palavra que o Senhor está dizendo. Queridos, queridas, Satanás ele ganha muito pelo falar, palavras doces. Vamos lá. Por isso me levantarei por Moabe, bradarei em favor de toda a terra de Moabe, prantearei pelos moradores de Kir-Heres. Lamentarei por todos vós, mais do que choro por Jazar, ó videiras de Sibma. Os teus ramos ultrapassaram o mar e chegaram a Jazar, mas o destruidor caiu sobre as suas frutas no verão e sobre a tua colheita de uvas. A alegria e a satisfação abandonaram as terras férteis de Moabe. Interrompi a produção de vinho nos lagares. Estes não são de alegria. O grito de Esbom é ouvido em Aleale e Jaaz, desde as terras de Zoar até Horanaim e Eglat-Selísia, pois até mesmo as muitas águas de Nirem secaram. Em Moabe exterminarei por completo aqueles que prestam homenagens e depositam suas ofertas em altares idólatras e queimam incenso a deuses estranhos, assegura Yahvé. Por esse motivo, o meu coração está em prantos por Moabe, como os pífaros, como um som triste da flauta dos pranteadores, lamentando-se pelos moradores de Kir-Heres. Ora, toda a riqueza que acumularam se esvaiu.
Toda a cabeça foi rapada e toda a barba cortada. Todas as mãos estão em todos os terraços de Moabe e nas praças não há nada além de dor, choro e lamento. Porquanto despedacei Moabe como um jarro desprezado que alguém atira no chão, afirma o Senhor. Vede como geme Moabe, como está arrasada e totalmente alquebrada, como planteiam, como envergonhada e humilhada virou Moabe as costas. Assim, pois, se tornou Moabe objeto de escárnio e de escândalo para todos os que estão ao seu redor. Porque assim diz o Senhor, eis que eu sou Yahvé, e prometi que uma nação atacará Moabe e cairá em cima das suas cidades como uma águia com asas abertas. Queriote foi conquistada e todas as fortalezas capturadas. Naquele dia, os mais valentes guerreiros de Moabe sentirão mais medo e pavor do que uma mulher sofrendo as dores de parto. Eis que Moabe será exterminada como nação, porquanto ela teve a petulância de desafiar Yahvé. Sendo assim, terror, cova e ciladas aguardam por ti, ó povo de Moabe, assegura o Senhor. Quem fugir do terror se precipitará em uma cova, e quem conseguir sair da cova será apanhado pelo laço. Eis que farei chegar sobre Moabe a hora do seu castigo, avise Yahvé. Na sombra de Hesbom, os fugitivos se encontram desamparados, pois o fogo saiu de Hesbom, uma labareda no meio de Seom, e queima as frontes dos guerreiros de Moabe e as cabeças dos homens turbulentos. Ai de ti, pobre Moabe! O povo de Camos está devastado, pois teus filhos foram capturados e levados para o exílio, e tuas filhas para o cativeiro. Contudo, eis que haverei de restaurar o destino de Moabe em dias vindouros, assegura o Senhor, e aqui se encerra a sentença de punição e juízo sobre Moabe. Queridos, aqui no versículo 47 o Senhor diz que era necessário que viesse tudo isso sobre esse povo, para que eles se arrependessem e voltassem ao plano original que Deus tinha para eles. Porque aqui o Senhor diz, contudo, eis que haverei de restaurar o destino de Moabe em dias vindouros, assegura o Senhor. E aqui se encerra a sentença de punição, o juízo sobre Moabe. O que o Senhor está querendo dizer é, ele vai alinhar, trazer juízo sobre aqueles que precisam de juízo, mas a misericórdia dele também vai vir depois que ele alinhar todas as coisas. O que o Senhor está querendo dizer aqui é, talvez você está passando por tudo isso que você está passando, porque o Senhor precisa te alinhar, para depois te restaurar, para restaurar o teu destino. Então não fica questionando Deus. Deixa Deus ser Deus na tua vida, querido. Não fica com questionamento. Por quê? Para quê? Às vezes ele não vai te falar. E eu quero te dizer que às vezes não é o que você queria ouvir. Na grande maioria das vezes, Deus não vai te falar o porquê que ele está fazendo isso com você. Mas ele quer que você entenda que existe um para quê. Porque ele não vai falar, mas para que você seja fiel lá na frente, mas para que você aprenda a confiar, para que você veja que eu sou Deus sobre a tua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Cuidado com as coisas que você tem ouvido, cuidado com as muitas vozes que você tem ouvido. Cuidado com aqueles que tagarelam demais, cuidado com aqueles que são arrogantes demais, ou talvez você seja essa pessoa, porque muitas vezes, queridos, a gente coloca a culpa das outras pessoas serem dessa forma, mas é a gente que é. E às vezes a gente não consegue reconhecer que a gente é tagarela demais, fala muito. Queridos, Deus é perfeito. Ele fez cada ser humano com 2 ouvidos e uma boca, justamente que é para a gente ouvir mais e falar menos. O problema é que muitas vezes a gente sai falando demais, contando o que Deus está fazendo e o que deixou de fazer, murmurando demais, questionando demais, dando pitaco demais, contando da sua vida demais. Queridos, eu e meu marido, a gente tem um lema. A gente não sai contando dos nossos problemas para ninguém. E olha que não é porque a gente não tem, não. Mas nós cremos num Deus tão poderoso que o Senhor revela para as pessoas aquilo que a gente está passando e o Senhor é certeiro. E o Senhor traz a resposta, sem nem a gente contar nada. O Senhor usa os filhos dele,
os filhos dele, as filhas dele, para vir falar conosco. Então a gente não sai contando os nossos problemas para todo mundo. A gente fala para aquelas pessoas quando Deus manda falar. Quando Deus manda falar, a gente fala. Caso contrário, a gente não fala nada. Só que Deus sempre levanta alguém para falar, olha, vocês estão passando isso, isso, isso e isso. E aí a gente fala, cara, como que pode? Porque Ele é Deus. Talvez você está contando os problemas da tua vida para pessoas que não podem te ajudar. Para pessoas que se acham conhecedoras demais. Insolentes, presunçosos, que carregam um espírito de superioridade. Ai, mas eu sei o que você tem que fazer. Tá, você sabe o que você tem que fazer e muitas vezes a pessoa não está fazendo na própria vida. Na própria vida dela não aplica nada do que ela está falando para você fazer. É muito boa de falar, mas péssimo em exercer e obedecer. Então estejam atentos e vigilantes. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor, glorifique e exalto o teu santo nome, Jesus, por esse momento, por essa palavra, pela revelação e resposta que o Senhor trouxe do céu, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor. Obrigada, Pai amado, Pai querido, porque o Senhor não nos deixa, Pai, permanecer, Senhor, naquilo que Satanás tinha planejado, Pai, que são muitas vezes cenários de engano, cenários de mentira. O Senhor, através da sua palavra, nos revela tudo, Senhor, que é plano demoníaco. Muito obrigada, Jesus, que cada homem e cada mulher aqui, Pai, possa tomar a porção que lhe cabe e se mover de acordo com a tua vontade e o teu querer, despedaçando, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que veio para tentar parar, roubar e destruir, Senhor, a vida dos teus filhos. Pai, que haja, Senhor, no nome de Jesus, um fluir do Espírito Santo profético. Em nome de Jesus, eu declaro um fluir profético sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro fluir profético. Queridos, eu não sei porquê, mas Deus pediu para me declarar fluir profético sobre vocês. E eu declaro que o Espírito da profecia, que é Cristo, em nome de Jesus, invada, Senhor, em nome de Jesus, esses lares. Invada, Senhor, essas vidas. Porque o Senhor fala que vocês serão bocas de Deus. Por isso o Senhor está liberando o fluir profético, para que vocês se posicionem como valentes, como mulheres, como homens que vão falar a vontade do Deus vivo de Israel. Doa a quem doer. Queridos, vocês só serão, amém, porta-vozes daquilo que Deus tem para falar. Não se preocupem, meu Deus, com o teor e com o teor da mensagem. Apenas diga, porque Deus é responsável pela mensagem que ele envia aos seus profetas. Ele se responsabiliza pela palavra que ele diz. Muitos não irão aceitar, muitos não irão, amém, acreditar naquilo que sairá da tua boca. Mas o Senhor está levantando aqui, recanta labaxote, cantaramácia. Homens e mulheres remanescentes que vão se mover debaixo dessa unção profética, queridos, que vocês possam sentir o peso da glória. Meu Deus, em nome de Jesus, sejam tocados agora, em nome de Jesus, que a unção da profecia seja liberada, Senhor, sobre os teus filhos. Ativa-os, ó Pai, em nome de Jesus. Passa o matenaz dos vossos lábios, Senhor. Certifica, Senhor, em nome de Jesus, os vossos ouvidos, Pai. Que eles estejam, Senhor, atentos, ó Deus, e compenetrados na tua palavra. O Senhor vai começar a trazer, amém, revelações sobre a vida de muitos de vocês, e vocês serão usados com poder e autoridade e unção por onde vocês passarem. O Senhor está levantando homens e mulheres que vão alinhar o corpo. Não tema, porque o Senhor é contigo. Não tema, porque ele vai à vossa frente. O Senhor começa a liberar, em nome de Jesus, agora, unção de ousadia, unção de ousadia, unção de ousadia. Vocês serão ousados na presença do Senhor, destemidos para a honra e glória do Deus vivo de Israel. Pai, em nome de Jesus, que o teu poder, a tua glória, o teu favor, Senhor, recaia sobre cada homem e cada mulher, ó Pai, nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, arranca de todos nós a altivez de espírito, a arrogância, o orgulho, a empáfia, a presunção, a insolência,
aleluia, o espírito de superioridade, Pai, em nome de Jesus, nos diminua para que cresça o Senhor. Tira a capa, Senhor, de falsa humildade. Nós rasgamos, Senhor, a velha natureza. Nós rasgamos e destronamos o velho homem para que o Senhor venha em nós e através de nós, Pai. É o que eu oro, Senhor, e abençoo essas vidas. Em nome de Jesus, que eles venham romper, que eles venham fluir, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, Deus está levantando homens e mulheres por toda a terra, mas principalmente sobre essa nação, porque o Senhor, ele está levantando bocas proféticas, homens e mulheres que vão falar o que precisa ser dito. Às vezes, você vai falar, mas meu Deus, como que eu vou falar isso? Essa pessoa vai virar o giraia para cima de mim. Algo que o Senhor tem me ensinado, porque não é fácil você ser boca de Deus. Amém? Deus se responsabiliza pela palavra que ele traz, porque não nasceu de você. Às vezes é uma palavra muito dura, às vezes é uma palavra de confronto, assim como nós acabamos de ler tudo que Jeremias disse aqui. E você às vezes vai ficar com medo de falar, mas o Senhor diz, eu me responsabilizo pela mensagem. Eu me responsabilizo por aquilo que sai da minha boca, você é apenas o meu porta-voz. Se a pessoa não gostar, problema dela. Vá reclamar com o destinatário. Você é apenas o carteiro da mensagem. Você é apenas aquele que fala. Você é apenas aquele que, pela graça e a misericórdia de Deus, ele escolheu você para colocar aquilo que se passa em seu coração, para colocar aquilo que os olhos dele estão vendo, para que você seja a boca de Deus sobre a face da terra. Porque às vezes, queridos, Deus está falando com as pessoas, mas as pessoas não estão acreditando. Aí ele usa homens, amém, e mulheres que estão posicionados para vir dar um checkmate, para ver se a pessoa acorda. Mas às vezes, infelizmente, a pessoa não quer acordar. Mas não tenha medo, não tema. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Recebam aí, queridos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que Deus os guarda, que Deus os proteja. Amanhã nós estaremos aqui em nome de... Amanhã não. Que dia é hoje? Sexta. Segunda-feira. Nós estaremos aqui em nome de Jesus, se assim o Senhor nos conceder, amém, a permissão de estarmos, nós estaremos, e eu creio que Ele concederá, e nós estaremos aqui em nome de Jesus para mais um devocional. Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus os proteja. Amém? Até mais, queridos.